Muito bem, né? A fé é este grande compromisso com a vida. Jesus, no Evangelho, no bonito Sermão da Montanha, ele vai dizer: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Recentemente, nós vimos uma polêmica com o nosso querido Papa Leão, por justamente rezar pela paz, falar da importância da paz, de encontrar no diálogo um caminho dos povos se reconciliarem, que não seja utilizada a violência, a força e a guerra, que só fere, que só mata e não resolve nada. É sobre justamente esta questão da violência tão presente no mundo de hoje, nas suas mais variadas formas, que nós queremos conversar, né, para ver que realmente o caminho da violência, aquilo que fere a vida, aquilo que até mesmo ceifa a vida, jamais será a solução. Por isso, nós acolhemos aqui uma equipe gabaritada para nos ajudar a compreender melhor se existe ou não existe a moralidade dentro dos atos de violência, infelizmente ainda tão presentes no meio de nós. A gente acolhe com muito carinho o Daniel Stefano, ele é delegado e coordenador do Observatório da Violência da Unital. Também a Ida Maria de Moura e a Carmen Lúcia dos Santos, que são voluntárias e coordenadoras do bonito grupo do Amor Exigente. E vamos conversar de forma online com o Frei Marcelo, que é coordenador nacional da Pastoral da Moradia e da Favela da CNBB. Tanto Frei Marcelo, de forma remota, a vocês, bem-vindos. Desde já agradecemos essa disponibilidade em falar de um assunto tão importante e que toca a nossa realidade. Não é porque a guerra acontece lá longe, num outro continente, que ela não nos atinge. Toda a humanidade é tocada quando, infelizmente, ainda governantes preferem a violência do que o diálogo. Começando com você, Daniel. Na fé, a palavra de Deus sempre repulsou a violência, né? Não existe a lei do olho por olho, o dente por dente. O amor tem que sanar. É o amor que nos traz para a verdade da vida e para a comunhão. Você, né, dentro do direito, como você olha essa questão quando povos ainda hoje, no mundo de uma comunicação de todas as possibilidades, mas ainda recorre à violência achando que ela vai sanar os problemas? Olha, inicialmente eu gostaria de agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui falando com todos os telespectadores da TV Aparecida. E para mim é uma honra poder levar essa palavra, né, também de esperança para todos que nos assistem. Em relação a essa violência, eu fico muito preocupado, sinceramente. Eu costumo dizer que eu sou um laboratório da minha própria vida, porque eu já sofri a violência, né, eu já sofri a violência institucional também, muitas vezes pela ausência do Estado. Sim. E hoje eu represento uma pequena parcela desse Estado, na condição de delegado de polícia e também como professor universitário. E o que eu percebo é que a justiça hoje, o nosso sistema de justiça, ele precisa ser revisto. Isso porque, diferentemente do que se prega que a justiça é cega, a gente consegue identificar que a justiça, ela enxerga muito bem quem são os alvos que vão ser atingidos. Sim. E, infelizmente, a gente tem como alvo principal uma desigualdade social que atinge pessoas pobres, periféricas e que acabam sofrendo não só as consequências de repressão do Estado, mas que são frutos do abandono pretérito. Exatamente. Então, quando a gente consegue, por exemplo, prover saúde, segurança, educação e dar oportunidades para que todos tenham de forma igualitária uma chance de entender os seus objetivos e alcançar as mesmas oportunidades, inevitavelmente a gente reduz a violência. Né? E isso a gente precisa, na verdade, cada vez mais levar para a sociedade. Uma sociedade que hoje eu vejo bastante beligerante. É uma sociedade intolerante que acaba legitimando esse poder do Estado. Inclusive falas que são absolutamente descabidas, como de alguns governantes, que estimulam essa violência. E toda violência gera uma revolta, ou seja, sim, a violência só faz nascer mais violência. Vocês duas trabalham numa pastoral muito bonita, o movimento do Amor Exigente. A gente fala da violência, às vezes, numa dimensão universal, as guerras, mas existem as violências do cotidiano, aquilo que muitas vezes acontece dentro da nossa própria casa. Como vocês lidam com isso e quais são as situações mais gritantes que as senhoras já passaram nessa bonita missão, né? Amor Exigente. Exige muito amar, mas só ele é o caminho para curar as feridas de quem um dia foi violentado, não é? Então, o Amor Exigente, como sendo um programa de qualidade de vida, né?
ele oferece para aquelas pessoas que procuram, né, o programa na cidade. É um programa que tem em várias cidades, vários municípios. E aí a pessoa tem essa oportunidade, né, de rever os seus hábitos, né, e de mudar os seus comportamentos, né? Mas precisa ser uma decisão, né? Ou a própria pessoa que está sofrendo a violência, ou até aquele que tem dificuldades de lidar com a sua raiva, né, e acaba agredindo. Enfim, o amor exigente serve para mim, para o senhor, serve para qualquer pessoa que tenha esse desejo de mudar, de melhorar seus comportamentos, né? E dessa forma a gente tem contribuído na sociedade, né? Perfeito. E lá em Lorena, a pessoa ainda tem a oportunidade depois de ajudar outros, né? De ser um voluntário e de estar ajudando a outros. Bacana. Ida, quando alguém sofre algum tipo de violência, até violência às vezes da injustiça, né? Hoje infelizmente tão presente, não é apenas ela que sofre. Todo um círculo ao seu redor, principalmente a família, passam também por essa experiência de dor. E um pouco que eu conheço, o Amor Exigente também tem este olhar, né? Todos aqueles que são afetados pela realidade de dor de alguma pessoa. E como vocês realmente trabalham essa dimensão da família, que ferida precisa também ser o lugar da cura, né? O lar é o lugar da cura. Como curar o lar para que ele também seja remédio a quem está ferido? Realmente a família toda fica afetada, adoecida, né? E nós trabalhamos com os indivíduos. Então, a partir daquele que nos procura, né, a gente faz esse trabalho de começar a mudança em si. E a partir do momento que a pessoa vai engajando e estudando com a gente e propondo metas, né? E mudando, às vezes, muitas vezes pequenas mudanças, mas que vão trazendo grandes resultados, ela vai afetando os que estão em torno, né? Então ela vai levando essa mudança para a família, para o núcleo dela. Então é sempre partindo do individual e afetando o coletivo. Perfeito. Daniel, no mundo de hoje, os povos, os estados e as cidades se organizaram para justamente manter a ordem, criando vários tipos de polícias, de níveis, de competências, não é? Há pouco tempo, em São Paulo, tivemos aquela situação na cidade de Tiradentes, onde uma mãe de família, apenas querendo saber qual era a razão da abordagem, uma policial talvez não tão preparada em todos os sentidos, técnico, emocional e psicológico, acabou agindo por emoção e matou aquela pessoa. Isso faz com que a sociedade também perca a confiança nas instâncias que foram justamente criadas para manter a paz, não é? Porque são tantos os atos de violência que acontecem de uma forma sem resposta, sem um porquê lógico. Como a gente pode, novamente, né, como sociedade, junto com as instâncias responsáveis, criar realmente um sistema de segurança que esteja a serviço da paz, da proteção da vida, e não algo que coage, que exclui e que até mesmo amedronta. Olha, a fala do senhor é muito precisa, né? Eu acho que ela já traz consigo até uma resposta, porque efetivamente hoje as instituições, elas trabalham de forma seletiva e isso é preciso ser dito. A polícia, ela atua em locais determinados. E essa reprodução da violência por parte da polícia, muitas vezes, acaba sendo, inclusive, legitimada pela própria sociedade, que entende que aquelas pessoas que estão sendo alvo da atuação policial são pessoas indesejáveis. Sim. Né? E isso gera um ciclo de violência. Então, eu, como professor, inclusive, sou partidário da informação, né? Da educação e da transmissão de valores que a igreja faz muito bem. Que prega muito bem essa questão da paz, dessa paz coletiva. E eu acho que esse é o caminho. Fazer com que a sociedade compreenda que, na verdade, somos todos iguais e precisamos dessa fraternidade, porque só com essa dissolução da desigualdade que a gente vivencia hoje é que a gente pode ter uma sociedade menos conflituosa. Então, como a própria Constituição estabelece, a segurança pública é dever do Estado, mas também é obrigação de todos. Ela traz consigo essa responsabilidade coletiva. Sim. E a gente precisa pensar nisso. Então, quando a polícia ela atua em determinada circunstância e de forma a exacerbar o poder do Estado, isso deve ser reprovado como princípio. Né? E eu fico muito preocupado quando, por exemplo, eu encontro pessoas legitimando, dizendo, olha, mas por que ela foi questionar? No caso no exemplo que o senhor Sim. deu.
ela tem o direito de questionar, porque a polícia está ali para protegê-la. Exatamente. E a polícia está para proteger a todos, não seletivamente de um bairro ou de outro, ou olhando para a classe social, ou condição econômica, a raça, e isso a gente precisa trazer à tona. Então, essa oportunidade é muito importante para que a gente leve essa palavra também, no sentido de colocar o dedo ali na ferida e falar assim, olha, precisamos de uma reforma do nosso sistema judicial, do nosso sistema criminal. Porque a seletividade, que ela é feita pela polícia num primeiro momento, ela é retificada, ela, na verdade, é ratificada pelo Poder Judiciário. Sim. A maior parte das condenações, especialmente envolvendo o tráfico de drogas, que é o grande crime que acaba lotando as nossas penitenciárias, são julgados única e exclusivamente com depoimentos policiais. E esses policiais atuam em áreas periféricas, áreas bastante determinadas. Então, a gente precisa rever isso. Porque são gente que cria um cenário onde acaba valendo mais a justiça da força do que a força da justiça. E a gente acredita e espera que haja a força da justiça, Sim. não a justiça da força, né, Daniel? Se o senhor me permite, inclusive, trazendo consigo alguns outros pensamentos que devem ser repudiados, como no sentido de a própria população se armar para se defender dessa pseudo-parcela da população indesejável. Exatamente. Né? Maravilha. Nós vamos agora colocar na nossa conversa também, né, o Frei Marcelo, que é coordenador nacional, né, da Pastoral da Moradia e das Favelas, para que também partilhe conosco. Frei, bem-vindo, que alegria o senhor poder estar com a gente aqui nesta manhã. A realidade, né, da qual o senhor assiste, a Pastoral das Favelas, das Moradias, quais têm sido as situações mais gritantes de violência que as pessoas têm sofrido, principalmente nas periferias das grandes cidades? Bom dia, Padre Camilo, bom dia a todos. Penso que o diálogo já traz um pouco, né, a violência urbana, ela afeta mais fortemente as periferias. Acho que o doutor Daniel trazia, né, um pouco sobre a forma de tratamento diferenciado da polícia entre os bairros. E isso é muito presente. Então, se nas últimas décadas a gente tem um crescimento da morte dos jovens, por exemplo, por questões externas, seja acidente, homicídios, isso é mais forte e mais presente nas periferias. Mas também destacar, junto dessa violência direta, né, também a violência da injustiça, da desigualdade. As pessoas serem privadas dos direitos básicos, como moradia, saúde, saneamento, isso é uma violência, né? Também ressaltar que se no campo as pessoas poderiam prover algumas necessidades, né, como água, alimentação, na cidade isso tem que ser provido de forma coletiva, né? Então, garantir os direitos humanos básicos, né, é fundamental, e a negação deles também, que se vê fortemente nas periferias, é também uma negação violenta, né? Maravilha. O mundo de hoje, às vezes, demonstra total falta de compaixão e de indiferença ao sofrimento do seu semelhante. Parece que o semelhante se tornou inimigo estranho, alguém que não é mais enxergado e nem merece ser respeitado. Vocês que trabalham no amor exigente têm um grande desafio que muitas famílias hoje sofrem pela dependência química dos seus filhos, né? No passado, às vezes, se trataram os dependentes químicos como traficantes, como criminosos. Muitos até os julgaram dignos de cadeia. Hoje a gente vai mudando um pouco e percebemos que é um problema social, é uma doença que precisa de remédio, precisa de amor para que a pessoa saia dessa escravidão, encontre novamente a liberdade e tenha uma vida em plenitude. Quais são as estratégias e as orientações que vocês que acompanham famílias que têm essa realidade concreta para poder curar nas vítimas esta violência que tanto o mundo que discrimina, que condena, que julga, às vezes leva essas pessoas até nem terem mais esperança? Nós sabemos que a dependência química é uma doença, né? Mas ela é incurável, porém ela é tratável, né? Então, a pessoa, além de buscar tratamento, né, adequado, ela frequentando o amor exigente, e nós temos uma frase lá que fala muito do amor exigente, que fala assim, nada muda se eu não mudar, né?
E aí a gente, tanto o familiar quanto a própria pessoa que faz uso, né, e tem comportamentos inadequados, ela frequentando ali semanalmente, né, ela vai aprendendo através dos princípios, né? Nós temos os 12 princípios básicos, 12 princípios éticos e a espiritualidade pluralista, né? Então, a pessoa vai aprendendo, né, que um dos pilares mais importantes na nossa vida é a espiritualidade, né? E com uma espiritualidade, através desses princípios, as pessoas vão se reorganizando dentro da própria família, né? A dizer não àquilo que precisa dizer não, né? A deixar de ser culpado por aquilo que passou a vida toda sendo culpado, né? E vai trabalhando. Então, é muito importante que a família toda participe, Sim. né? Não só a pessoa que está precisando, mas os pais, o próprio, uma criança, né? Porque temos em alguns municípios o amor exigentinho. Então, todos vão começar a falar naquela nova linguagem, né? Perfeito. Dos princípios básicos e dos princípios éticos, respeitando um ao outro, né? E fazendo as mudanças que são necessárias. No entanto, tem uma outra frase, né? Que a gente usa bastante, que é: eu te amo, mas eu não aceito seu comportamento inadequado. Então, isso vai trazendo limites, né? E sabedoria para os pais, para a pessoa envolvida, né? Às vezes pode ser o próprio pai ou a própria mãe, né? Não importa. Mas vai trazendo uma reestruturação familiar. Para que haja um verdadeiro resgate da vida, né, resgate da vida, resgate das relações, né? E que possa fazer ali uma família funcional, né? Perfeito. Porque cada um tem o seu papel. E hoje que a gente vê na sociedade são papéis... como é que eu vou dizer? Os papéis não sendo desenvolvidos. O pai precisa ser pai, a mãe precisa ser mãe, para o filho ser filho, né? Isso aí. E aí a gente vê muitas vezes os papéis trocados. Maravilha. Ida, e quem cuida precisa também ser cuidado, Sim. não é? Senão chega um momento onde que eu vou encontrar essa motivação, essa força, porque não é fácil. É uma luta diária. Mas a gente encontra na fé e por acreditar no poder do amor a esperança de que vai dar certo. Sim. E dá certo. Eu acho que é uma principal coisa que a gente resgata ali no grupo. Acho que, pelo menos no meu grupo, a grande maioria são mães que chegam lá desesperadas, né? E a gente tenta resgatar essa esperança, né? Que amor exigente funciona, que amor exigente dá certo, né? Mas cada um tem que fazer a sua parte. E porque eu não consigo mudar o outro, eu consigo mudar a mim mesmo. Como eu falei anteriormente, a mudança começa individualmente. E a gente vai vendo que aos poucos, de repente, ela fala: nossa, mas melhorou isso, melhorou aquilo, mudou, e realmente o resultado vem vindo. Que maravilha. Frei Marcelo, né, na realidade concreta das periferias, onde não existe nem estrutura básica para as pessoas viverem com dignidade, há muitas favelas que nem luz elétrica ainda têm, mas as pessoas estão lá não porque querem, foi o lugar que sobrou para elas viverem e tentarem dali arrancar um pingo de esperança, acreditando que o amanhã será melhor. Eu acho que também existe no sentimento dessas pessoas que tanta violência já sofreram, a tristeza pela impunidade. Parece que a lei é apenas para os fracos e pequenos. Uma mãe que às vezes num desespero, não que roubar seja o caminho correto, mas às vezes uma mãe num desespero de ver seu filho passando fome, rouba um litro de leite no supermercado. Essa mãe vai presa, julgada e condenada, sendo aqueles que trabalham nas grandes estruturas, que deveriam prover para que essa necessidade não viesse a acontecer, que desviam dinheiros vultosos justamente do povo, parece que nada acontece. Esse sentimento de impunidade também agride muito a dignidade das famílias menos abastecidas, né, Frei? Sim, padre. Isso acho que a gente entende bem, né? Todos nós brasileiros entendemos bem. Nosso país é um país que a justiça, né? O sistema judiciário, ele garante, né, o acúmulo da terra, também garante a propriedade das grandes empresas, vamos dizer assim. Essa é a grande preocupação, né? Sim. Por isso que a gente tem uma violência dos que teriam o compromisso com a justiça, né? Mais forte, né, em relação aos pobres, né? Esse sistema nosso, né? O Brasil foi moldado desde o início no acúmulo da terra, na mão de pouca gente. E não difere hoje, né?
A ocupação do solo urbano também, ela é disputada. A especulação imobiliária, a gente vê como ela é agressiva nas grandes cidades, né? Nós temos aí a construção diária de tantos prédios, porém, tanta gente sem casa. São investimentos e que não vêm de encontro a incluir as pessoas numa moradia digna, por exemplo. Então, sem dúvida que esse sentimento as pessoas conhecem bem. Eu poderia reforçar também que na periferia a gente escuta muito o quê? A presença do Estado na periferia, infelizmente, é a violência da polícia, né? Isso é conhecido, né? A gente sabe disso, mas é algo inaceitável, né? Então a gente precisa realmente, como igreja, partir dos pobres, partir das periferias que são agredidas e tem esse senso muito forte, né, dessa agressão do Estado sobre elas. É o Estado que a gente paga, né, pelos nossos impostos, é um Estado que se volta contra principalmente os mais pobres nesse país. Maravilha. Frei Marcelo, grato aí por sua partilha. Se pudéssemos, ficaríamos a manhã toda, porque é um assunto que rende e que desperta um compromisso maior de cada um de nós. E Deus abençoe o seu bonito e importante trabalho junto à Pastoral da Moradia e das Favelas. Grande abraço a você. Abraço para todos vocês. Doutor Daniel, olha, obrigado pela presença. A sua fala nos anima e nos dá esperança, porque percebemos que existem pessoas nas instâncias, né, da justiça e que têm este bonito olhar para com a vida. Nós não estamos no mundo da economia do capital, estamos na economia da vida. E toda vida tem valor. Toda vida merece ser amada e respeitada e valorizada. E a gente fica feliz por perceber este olhar que, como delegado de polícia, o senhor tem. Obrigado pela partilha. Que Deus continue abençoando e fortalecendo aí o seu trabalho, principalmente junto àqueles que realmente precisam ser defendidos por uma estrutura ainda política que mais agride do que cura. Imagina, eu que agradeço toda a oportunidade, a possibilidade de levar um pouco de esperança também para todos os telespectadores e fico muito feliz com a fala do senhor, especialmente representando a igreja, né? Porque entendo que também a primeira coisa que nós precisamos fazer para mudar essa realidade é romper alguns paradigmas, dentre eles o de que essas pessoas vulnerabilizadas são vítimas. Sim. São vítimas de uma ausência estatal e que, portanto, a intervenção estatal posterior repressiva, ela deve ser olhada com outras lentes, né? Porque, na verdade, estamos tendo cerceamentos de direitos gerando esse ciclo da violência. Então, é muito importante que toda a sociedade comece a entender que somos todos iguais e que aquelas pessoas que estão hoje menos favorecidas estão sendo vitimadas pela ausência do Estado, que, a grosso modo, é representado por todos nós. Então, nós temos uma parcela de responsabilidade nisso e concito a todos, né, a se engajarem para que a gente possa mudar essa realidade. Maravilha. Doutor Daniel, muito obrigado. Ida Vera Lúcia, gratidão. Carmen Vera Lúcia, Carmen Lúcia, desculpa. Gratidão pela presença, parabéns pelo lindo trabalho e perseverem. O amor é o único caminho. É através do amor que a gente vai redescobrir a vida e que a humanidade se redescubra novamente humana, não é? Que a gente possa acolher o outro como igual, como irmão. E que assim nasça o mundo da paz e da esperança de vida para todos.